Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na sexta semana da Páscoa. Como dito no início dessa semana, esta semana da Páscoa e a próxima são momentos em que Jesus nos deixa um legado. Ele nos orienta, que esta alegria da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte é concreta, mas que nós precisamos estar e permanecer inseridos em sua graça e principalmente que temos uma missão de divulgar, anunciar a diversos corações que estão ainda entristecidos e abatidos sobre a vivência e a opressão dos seus pecados, para anunciar que Jesus triunfou e que é possível ter uma existência nessa terra sensata para uma vida eterna ao lado de Cristo. Então esta é uma grande alegria que deve motivar nossas ações, nosso pensar, nosso agir, nossas palavras, Então hoje Jesus fala mais uma vez sobre esse grande legado da igreja e de cada cristão. E Jesus alerta, existe mesmo um motivo de tristeza e existe sim um motivo de alegria. Aonde está posto esse motivo de alegria e de tristeza para cada um de nós? Você já parou para questionar sobre isso? Muitas vezes a gente não questiona, Mas se a gente for colocar, tipo numa folha de caderno, fazer uma divisão nela, colocar de um lado o que me faz feliz e do outro o que me faz triste, eu posso chegar a perceber que eu preciso de conversão, que eu preciso de ajuda, que eu preciso ter um coração esclarecido, que a minha mente ainda não contemplou uma fé madura. Então, hoje, Jesus expõe isso para os discípulos e a resposta surpreende um pouquinho. Vamos então pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender aquilo que estava no coração dos discípulos, que pode ser o que está também no nosso. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e com humildade e um desejo forte de vos amar e conhecer, dai-nos a graça de, por meio desse Evangelho, termos nosso coração purificado, lavado, limpo e encorajado no amor. Assim vos pedimos, por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está narrado em João 16, versículos de 16 a 20, e diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, um pouco mais de tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si, o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do meu Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Bom, a gente pensa assim, Imediatamente a gente pensa, será que a resposta de Jesus não foi deixar a mesma dúvida no coração dos discípulos ou foi esclarecer de fato? Esclarecer assim, de maneira plena, tudo que Jesus estava querendo dizer. Por quê? Hoje, claro, à luz do que aconteceu na ressurreição, na Páscoa, da revelação de Cristo para nós, da igreja,
né, da pregação, nós sabemos que tempo é esse, né? Onde eles não mais veriam Jesus e depois, um pouquinho mais de tempo, e veriam Jesus. Ou seja, a gente entende que eles não veriam Jesus depois da sua paixão e morte, mas tornariam a vê-lo ressurrecto, né? Ressuscitado. Então, a gente sabe que é disso que ele está falando. E esse mesmo fato Jesus já tinha anunciado a eles várias e várias vezes sobre a necessidade, sobre a vontade de Deus, sobre como isso era perfeito, sobre como isso deveria ser motivo de alegria e de paz para eles, que eles não precisavam se preocupar, que eles não precisavam não desejar isso, porque essa é a vontade de Deus, e a vontade dos homens seria a economia, ou que ele não sofresse tal paixão, ou que a paixão não fosse necessária, né? Mas a gente sabe que, de todas as maneiras, Jesus pregou sobre isso. Quando Jesus explica, né, no versículo 16, sobre essa realidade que hoje nós conhecemos, mas que para eles estava difícil de entrar no entendimento, Jesus usa termos corretos e precisos. Bom, se tudo então que estava ali acontecendo para eles era justamente porque a vontade de Deus era de tornar Jesus visível, Jesus próximo, Emanuel, Deus conosco, que encarnou-se no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, para que os homens tivessem contato com o amor encarnado, e esse Deus, esse Mestre, esse Senhor, o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus com Deus, nos ensinasse toda a lei, toda a palavra, toda a vontade de Deus, toda a graça, e manifestasse sua graça em nosso meio para esta vontade, né? Que Deus moveu os homens a terem. Eles viam Jesus, ouviam Jesus, estavam com Jesus, ele estava presente em corpo, alma, divindade, né? Então Jesus estava ali. E Jesus usa o termo racionalmente mais óbvio. Pouco tempo e não me vereis. Ou seja, esta graça que vocês conhecem, ouviram, tocaram, né? Aprenderam com, né? Viram realizar todas essas obras, proclamar toda essa verdade, toda essa palavra, tudo isso que vocês estão vendo, ou seja, que está no meio de vocês, estará ausente. Então, o verbo usado por Jesus é perfeito, ver, né? Ver. Ou então, assim sendo, tudo que para eles era visível até então deixaria de ser, mas logo logo voltaria a ser visível, né? Então Jesus usou aqui de uma linguagem que desperta, né, nos homens ali presentes a correta ciência e o correto entendimento. Mas eles não entenderam e começaram a discutir uns com os outros. E essa conversa uns com os outros não tinha resultado. Eles não chegaram a entender a palavra de Jesus ao discutirem entre si. Mais uma coisa que é sabido com relação à fé. A fé é um dom. Deus se revela, Deus se mostra, Deus se manifesta. Mas se não é a graça, se não é o próprio Espírito, se não é o próprio batismo, se não é a efusão em nosso coração de uma virtude teologal chamada sabedoria, ninguém vai compreender Deus. Ninguém vai entender Jesus. Então, quando você vê alguém que tem um coração muito duro, pode ser pelo excesso de pecado? Pode. Pode ser por um atraso cognitivo? Também. Pode ser que a pessoa tenha um retardo de inteligência? Pode. Pode ser que ela não tenha os sentidos ativados, como visão, audição, tato, né? Que é difícil chegar para lá a memória, seja um problema neurológico? Pode. Pode. Mas pode ser um problema espiritual, né? O coração dotado de inteligência e de vontade livremente pode decidir amar ou não. Pode decidir corresponder ou não. Pode decidir rejeitar ou não. Essa liberdade é um dos pressupostos para o amor de Deus, porque Deus nos faz livres e o amor tem que ser livre. E o amor obrigado não é amor, é tirania. Portanto,
pelas palavras de Jesus, o entendimento já era possível se eles se prendessem a Jesus e não se prendessem a discussões entre si. Não adianta discutir entre nós ou usar apenas da nossa capacidade humana para chegar a esse entendimento de Deus. Ele sempre vai depender de graça. Ele sempre vai depender do amor. Ele sempre vai depender disso que chega ao nosso coração por ação do próprio Deus. E o homem, contribuindo, correspondendo, nunca vai precisar abdicar da própria razão para permanecer confiando e crendo em Deus. Pelo contrário, é pela razão e pelo bom uso dela, iluminado pela fé, que o homem tanto é inteligentíssimo, sapientíssimo e ciente de todas as coisas que existem, as coisas que são e as coisas que serão, né? Serão conforme a graça de Deus, né? Porque nem tudo nos é dado a conhecer, como Jesus mesmo fala a nós. O tempo e a hora, por exemplo, da nossa despedida deste mundo não é dado aos homens saber. Mas é necessário ao homem saber que todo esforço neste tempo é necessário para o futuro. Então, meus irmãos, quando Jesus fala isso aqui, era para eles estarem atentos a Ele, a Jesus. Mais atentos ao que Ele já falou, ao que Ele estava falando, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tantas vezes, eu não contei no Evangelho quantas vezes Jesus explicou aos discípulos o que aconteceria. Nem contei quantas vezes Ele disse que isso seria necessário, suficiente, vontade de Deus, né? Nunca contei, mas Jesus já disse, né? Muitas vezes. Jesus está querendo dizer, vocês estão se prendendo a mim? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Vocês estão tentando compreender meu coração? A fé que vocês estão recebendo, de que tipo ela é? Ela é alicerçada em mim? Eu sou a fonte viva da vossa fé? É nela que vocês cavucam, aprofundam, quando querem renovação do amor, da esperança, da caridade, dos dons, né? Da vida na graça? É em Jesus que a gente aprofunda a nossa vida espiritual? Ou estamos aprofundando nossa vida espiritual discutindo uns com os outros? Usando os outros às vezes de moleta, usando ocasiões, situações, até trabalhos, serviços e obras para nisso amoletar a nossa fé? Será que nós dependemos tanto assim uns dos outros, né? Ou o outro é para nós uma oportunidade de viver aquilo que é dado por Deus, por Cristo? É nele o centro da nossa fé e o outro é um objeto maravilhoso de ação de graça, de louvor e de compartilhamento. Que é totalmente diferente, né? Uma coisa da outra. Então Jesus está percebendo, compreendendo, né? Que eles não estão usando uma faculdade principal dada aos homens para manterem-se na fé, manterem-se no caminho, que é a razão iluminada pela fé. Jesus falou de uma maneira conoscível, raciocinável, ela é tangível pela razão. Vocês hoje me veem, vão deixar de ver por um tempinho. Mais um pouquinho de tempo, vocês vão voltar a me ver. Ou seja, eu estarei presente de novo, né? Então, meus irmãos, é complicado, né? É complicado porque nós abdicamos desta faculdade, né? Mas tem outra que nós usamos muito. Apesar dela não ser tão precisa. São os nossos afetos, memórias, sentimentos que fazem parte da nossa constituição, tanto de alma quanto de corpo, né? São as nossas experiências, é o que nós sentimos, é o que a gente chama de coração. Esse coração está, né, centrado tanto no que é alma, no que é o entendimento da alma, né? No que é também a vontade da alma, no que é também a paixão da alma, no que é também sua memória, em processos corporais, né? Processos ali que nós lidamos diariamente. É a parte que a gente vê de nós mesmos. É o retrato mais claro e contundente do que nós somos, de que vivemos, de que estamos aqui, né? É aquela porção da alma mais visível, mais tangível, né? Então,
Nossas emoções, a gente lida com elas o tempo inteiro e elas são comuns para nós. Aí ficou claro ao coração dos homens. Mas só ficaria claro ao coração daqueles discípulos se a segunda resposta de Jesus, atendesse plenamente. Porque Jesus fala assim, ó: vocês chorarão e lamentarão. Né? Então a gente vai ficar triste porque algo que causa a nossa alegria vai ser tirado. E a gente vai lamentar porque muitas vezes, por nossa culpa também, né, esta separação foi necessária por um tempo. E o mundo se alegrará, ou seja, existe algo no mundo que se alegrará dessa perda de algo que para mim é tudo. E aí nós ficaremos tristes, mas a nossa tristeza vai voltar a transformar-se em alegria. Bom, isso pressupõe que a minha alegria tem uma causa definida que voltará. Ela inexistirá por um tempo e me levar à pura desolação. E voltará a vir, me trazendo plena alegria. E toda aquela tristeza vai se apagar. As lágrimas se enxugarão, já lembro da palavra, né? Os corações rejubilarão, hinos de louvores se cantarão, nos céus, na terra, nós ouviremos toda a natureza rejubilar do sol que vai nascer de novo. Fica claro ao entendimento isso? Depende. Se no meu entendimento o que me causa plena alegria e que me traz motivo de júbilo, de sensatez, de pertença, de amor, do que eu sou, né? Se eu estou completo, realizado, for Deus, certinho. Mas e se não for? E se eu amar várias coisas que podem até ser odiadas pelo mundo, né? O mundo, quando fala aqui, é um mundo decaído, né? É um mundo cheio de paixões, concupiscências, de pecados. E se eu amar alguma coisa que não seja Deus, mas que também não seja amado unanimemente pelo mundo, e aí pode ser que eu sofra uma tristeza nem tão triste assim, passageira, e uma alegria não tão alegria assim, passageira também, né? Mas se não for Deus, eu não entendi o que Jesus estava profetizando. Não é verdade? Porque se meu Deus, a minha alegria, o meu júbilo, a minha razão de viver, for o dinheiro, for uma pessoa, for moletas que eu coloco na minha fé, for até mesmo as obras que eu pratico, mesmo que boas, for minha profissão, né? Ficar sem elas por um tempo pode trazer dor. E depois ficar com elas de volta pode ser alegre. Mas eu não vou entender que Jesus padecerá por mim. Eu não vou entender que Jesus ressuscitará por mim. Eu não vou entender que Deus me ama. Eu não vou entender que eu quero comunhão com Ele. Eu não vou me converter para isso, né? Eu não vou esperar esta grande obra de Deus na minha vida, que é a vitória sobre o pecado e a morte, né? Então, aí eu não entendi de nada o recado de Jesus. Seria melhor que ele dissesse assim: gente, mais uma vez então eu vou explicar, eu vou morrer por você. Restabelecerei assim toda a vontade do Pai e redimirei em mim todo o pecado e toda a morte. Mas a morte não me segurará. Eu voltarei. E, voltando, vosso coração se alegrará, porque a minha obra de redenção está pronta. E todos aqueles que crerem e mantiverem comunhão comigo herdarão o reino dos céus, que eu preparo para vós. Seria melhor que Jesus, mais uma vez, explicasse explicitamente o que aconteceria com ele e o porquê, e como isso seria bom e favorável. Mas, de uma outra maneira, os discípulos entenderam sim. Por quê? Porque amavam Jesus. E o motivo de suas alegrias realmente era o Cristo. E o motivo da tristeza realmente seria sua ausência, mesmo que temporária. Veja, muitas vezes nós usamos mais o coração, e no nosso coração, muitas vezes mais os nossos afetos, memórias, emoções e sentimentos, do que a nossa razão.
Fábio, eu posso fazer isso? Usar muito da minha razão, dos meus sentimentos, dos meus afetos? Que a gente vê, a gente tem um costume de condenar tanto essas coisas, né? Meus irmãos, se o sentimento é correto, se a emoção é verdadeira, se ela se prende a Cristo, se até a razão licencia esse amor, se o meu pensamento, a minha fé dizem assim, Fábio, tá certo, você amar Jesus assim, pode amar. Pode amar, pode se emocionar, pode viver de alegria, pode rejubilar, pode passar madrugadas amando esse Deus, pode, né? É lícito sim, né? Entender também com o coração, ver também com o coração, amar com o coração, saudar com o coração, despedir-se com o coração, viver com o coração. Deus, assim como não quer que a gente ampute de nós mesmos a inteligência, a sabedoria e a razão, Ele não quer que amputemos também de nós os afetos, a emoção, os sentimentos, principalmente se eles forem corretos. Meu irmão, se joga, seja feliz, né? Mergulha nesta emoção salutar devida a Deus. Se Ele for o motivo da sua alegria, você entenderá plenamente o que disse Jesus no dia de hoje. Nossa maior alegria é estar com Deus, nossa pior desolação é não tê-lo. As outras coisas a gente enfrenta super bem, já reparou? Quando nos falta saúde, quando nos falta dinheiro, quando nos falta presença, quando nos falta amizade, quando nos falta tanta coisa, a gente consegue sobreviver. Mas sem Deus, o homem não vive, nem sobrevive. Ele é como um morto-vivo a andar decrépito, fétido, desolado e triste neste mundo. É terrível a visão de um homem sem Deus. Mas graças à sua misericórdia, Deus sabe se revelar, se fazer compreender, e ainda bem que às vezes Ele fala no nosso entendimento, e se a gente não entender, Ele falará ao nosso coração, e será claríssimo, limpíssimo. Deus abençoe você e até amanhã. Um abraço.